Fala galera, eu vim comentar sobre esse vídeo que viralizou. Eu recebi de algumas pessoas que queriam que eu repostasse e eu refleti bastante sobre esse vídeo e eu vou ler as duas legendas que a pessoa colocou. Essa daqui de cima: a atividade física não é apenas um hobby, é uma necessidade vital para manter o seu corpo e mente em harmonia. Eu achei bacana essa frase, mas o que me chamou a atenção foi a frase de baixo, não vai dar para ver aqui, mas eu vou ler, onde essa pessoa diz que o seu corpo deve ser uma máquina e não um fardo. E eu não concordo com essa frase, porque eu não acho que o nosso corpo deve ser uma máquina. Eu acredito muito que ele deve ser saudável e forte o suficiente para proporcionar qualidade de vida. E me entristece muito ver gente da área da saúde usando a palavra fardo para falar da característica física de alguém. E eu não estou aqui de jeito nenhum para defender a obesidade. Eu acho que ela tem que ser combatida. Todo mundo sabe que a obesidade é considerada uma doença crônica e um fator de risco para outros tipos de problemas, como as doenças cardiovasculares, a diabetes, o próprio câncer. E ela comete mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. E o que eu quero passar para vocês é que a obesidade, ela não é o problema. Ela é a consequência de um contexto muito mais complexo que existe por trás dessa doença. Para isso, eu vou explicar de forma bem genérica sobre a obesidade. Ontem, refletindo lá em casa, eu fiz um pequeno textinho e deixei nas notas, e só para vocês entenderem de forma bem genérica mesmo, tá? Então aqui, o excesso de tecido adiposo aumenta a liberação de hormônios que interfere na oscilação de humor, fazendo com que as pessoas fiquem mais ansiosas e depressivas. Esse desequilíbrio melhora com a prática de exercício físico, a alimentação saudável e a socialização. Porém, essa é uma luta bem injusta. Por quê? Quanto mais células adiposas a pessoa tem, mais células adiposas serão produzidas. Nem sempre essa regra de exercício e alimentação saudável vai funcionar para esse público. Na maioria das vezes é preciso ver uma questão psicológica e endócrina também. Então, gente, quanto mais ansiosa e depressiva essa pessoa está, mais isolada e com menos vontade de exercitar ela fica. Então, os fatores externos, eles precisam ser muito bem observados. O papel da sociedade e da própria família é muito importante nesse processo. Imagina só a importância dessas pessoas serem acolhidas. Essas pessoas chegam nas academias, elas têm dificuldade para acessar uma catraca, elas têm dificuldade para sentar numa máquina de musculação, elas não são bem assistidas pelos profissionais, elas transpiram mais, elas têm mais vergonha, as pessoas olham torto para esse público e elas sofrem com esses olhares de julgamento. Então, se sentir importante é muito mais do que só um peso na balança. É necessário ter uma visão acolhedora em relação a esse assunto e não simplesmente apontar o dedo e julgar como no final da legenda desse vídeo. Esse tipo de comentário só afasta esse público da prática do exercício, da socialização em si, e essa pessoa ela só vai ficar cada vez mais isolada. Então, gente, a minha visão é que perder peso não é o objetivo principal. O objetivo principal é acolher, socializar e trabalhar o psicológico dessas pessoas. Só assim as coisas vão começar a fluir, elas vão se sentir motivadas para ir para uma academia, para começar um programa de treinamento, para começar um programa nutricional com algum nutricionista. Então, esse tipo de comentário que eu vi, socorrista tem que ter no mínimo um físico legal. Se fosse levar por esse lado, pessoas idiotas como essas deveriam ser proibidas de comentar em certas ocasiões. Mas isso é uma opinião pessoal minha, até porque se eu fosse julgar, eu poderia falar que eu vi várias pessoas comentando com o corpo de uma máquina, mas com cérebro de jumento, né? Então, gente, eu volto a afirmar, as pessoas não são obesas porque elas querem. Existe todo um contexto por trás. E esse tipo de comentário de postagem, principalmente dessa legenda de baixo, eu acho que só faz atrapalhar, tá? Julgar e apontar o dedo é muito fácil. Agora, entender o que a pessoa passa ou o que ela já passou, ninguém quer saber. As pessoas perderam a noção, né? E soube ela ser uma socorrista e não está conseguindo desempenhar seu papel, não sou eu que vou julgar.
mas eu precisava falar um pouco aí sobre essa questão da obesidade, das pessoas que julgam sem saber a fundo como que funciona. Comenta aí o que você acha, qual que é a sua opinião, se esse tipo de legenda e os comentários que tem nessa postagem, se é legal, se você concorda. Valeu, um abraço.